Tem muita coisa que você não sabe sobre o hip hop. Se você acha que ele é um gênero musical, uma galera, um monte de artista de rua que se reúne pra criar, você tá certo. Que foi? Achou que eu ia falar que você tá errado? Não. O objetivo aqui é te acertar. O hip hop é uma manifestação artística também. Mas não é só isso. Tem muito mais. O hip hop é uma cultura urbana que tem a potencialidade e a capacidade de ajudar muitos jovens. É uma cultura transformadora de realidades. E como a minha realidade foi transformada pelo hip hop, através do aprofundamento dessa cultura, eu gostaria que muitos conhecessem realmente, mas não conhecer de uma forma superficial, mas mergulhando e vivendo, porque o hip hop é uma vivência. Tem 5 elementos: break, grafite, DJ, MC e conhecimento. E que ele pode ser dividido em 2 formas: o movimento hip hop e a cultura hip hop, que pode parecer a mesma coisa, mas não são. A cultura hip hop é você adotar o estilo de vida do hip hop, e o movimento é você participar dos elementos do hip hop. Muita gente está no hip hop, dentro do hip hop, mas não se sente da cultura hip hop. Eu queria que as pessoas soubessem que se você é do hip hop, você é escolhido pelo hip hop. O hip hop te escolhe, você nasce pra ser hip hop. O hip hop a gente vive, a gente respira hip hop. Então, a dança, o breaking, o grafite, a discotecagem, o rap, é uma linguagem que muitos de nós jovens periféricos nos identificamos. Então, conforme esses jovens e as pessoas que não conhecem o hip hop forem se aprofundando, elas vão se identificando cada vez mais e vão vivenciando isso. Então, gostaria que eles tivessem esse aprofundamento do que é o hip hop como cultura. Porque assim, o hip hop é uma das manifestações dos últimos 50 anos, que é a última, não tem outra, que movimentou tantos jovens e mudou tanto o ambiente. Porque quando ela chega, ela modifica. Se você pegar um jovem lá do Japão, ou um jovem lá da Turquia, ou um jovem lá da África, ou um jovem da Jamaica, que é inserido dentro do hip hop, eles têm o mesmo comportamento praticamente. Eles vão valorizar a cultura do país deles, eles vão aprender a valorizar, eles vão gostar de outras coisas, vão diversificar o seu gosto musical, a arte. Por exemplo, o hip hop que me fez entender que é legal ir pro teatro. Você ir pra uma exposição, você ir pra um sarau. As outras músicas não me deram isso. Não falavam pra mim ir. O hip hop me deu. Aí ele falou, vai lá que é importante, porque tudo isso vira hip hop no final. O que a gente tá fazendo aqui agora é hip hop. É muito mais que uma manifestação artística, né, o hip hop. É uma manifestação do ser humano que é ligado ao hip hop, assim. Porque o hip hop é que nem eu falo, cada um tem um hip hop. Porque cada um é de um jeito. Se você realmente fazer o hip hop misturar com quem você é, tipo os 4 elementos, com quem eu sou, com a minha identidade, quem eu sou, as minhas origens, você assumir as suas origens para além das regras que o hip hop tem. O hip hop é uma veia assim, ó, é o sangue que corre pela vida de quem é escolhido pelo hip hop. Só isso que eu queria que as pessoas soubessem. Algumas pessoas foram chamadas, outras foram forjadas pelo movimento para ajudar a construir algo maior. Quando eu morava no Jardim Cláudio, eu morava em um barraco onde enchia de água. Eu preferia muitas vezes ficar fora desse lugar onde eu morava para ficar andando pelas ruas. Era um lugar que eu me sentia muito acuado e não tinha muito contato com muitas pessoas dentro da minha própria comunidade, né? Por morar num barraco bem distante dos outros barracos ainda, né? A gente nasceu, cresceu num barraquinho assim, era só, tinha nada, nada. Muita dificuldade, nem de comer tinha, muitas vezes, mas tinha a imaginação. Eu descobri o racismo no Brasil muito cedo, com 6 anos de idade, com a frase, eu não quero dançar com ele. Aí eu falei, você não quer? Eu entendi que todo mundo que não dançava era parecido comigo. A vida precisa ser vivida. E não é diferente, meu irmão, minha irmã, no hip hop. O hip hop é uma cultura que nos convoca a vivenciar cada momento. Quando eu conheci o break, quando eu conheci o hip hop, isso me deu uma outra visão. Porque eu comecei a ver as pessoas dançando e como eu sempre tive muita dificuldade de interagir com as pessoas, quando eu entrei pro break, ali eu me senti uma forma de me expressar. Mas não era expressão através da fala, era através do corpo, era através do movimento. Porque o hip hop é que nem eu falo, cada um tem um hip hop. Porque cada um é de um jeito. É uma manifestação do ser humano. Se você mistura o seu jeito junto com a técnica do hip hop, você vai criar um hip hop que é seu. Só que você tem que assumir que é hip hop. Não, eu sou do hip hop, eu sou assim. As pessoas vão começar a saber que o hip hop ele é muito mais do que regras. São muitos elementos dentro de uma pessoa. Que é multicriativa, multi-hip hop. Eu vi um desenho 2 desenhos que abriu a cabeça, assim. Eu vi Globetrotters,
que eles eram parecidos comigo, e os Jackson 5. Aí eu falei, é isso, é desse jeito aqui que eu é. Quando veio o hip hop, eu falei, além dos caras se parecer comigo, são próximos da minha idade, não era aqueles caras tão distantes. Aí eu comecei a me identificar. E aí quando eu me vi pertencente, foi quando eu entendi qual era a essência do hip hop, que era, além de fazer a conexão das pessoas, era conscientizar as pessoas sobre questão social, questão racial, questão política, questão histórica, questão de respeito, moral, tudo isso. Foi quando eu me vi inserido. Aí eu me vi pertencente ao movimento hip hop. Foi preciso revisitar a história, rever mágoas, ressentimentos, filtrar o ódio. E assim construir um espaço onde a voz se tornou possibilidade. Ouvindo os discos, eu me identificava com os caras do forró porque era parecido comigo. Só que ninguém tinha falado que era parecido comigo, eu que via. E aí, quando foi apresentado o rap, o primeiro disco de rap pra mim, que foi Painful, do Eric B. Rakim, aí eu olhei e falei, os caras são parecidos comigo também. Essa era a identificação, certo? Pela identificação primeiro, pra depois entender o que eles estavam falando. Aí começou a minha história. Entrei no grafite na rua, porque minha primeira paixão mesmo era pichação, então era uma adolescente muito revoltada e tal, né? E eu tinha muitas coisas pra falar, e eu amava ser pichadora, né? Juntei minhas tintas, que sempre teve tinta em casa, que meu pai é pintor também, né? E aí eu fui. Porque na nossa cultura, na nossa sociedade, a gente é muito invisibilizado. Então, quando a gente começa a mostrar a nossa arte, mostrar aquilo que a gente sabe fazer de melhor, e é validado por isso, a tendência é ser cada vez mais estimulado e passar para outras pessoas também. A gente vai encontrar no hip hop diferentes gerações. Será que nesse momento eu estou falando com alguém que vai ser parte de uma próxima geração do hip hop? A gente sempre teve problema de gerações, de uma para outra. Essa geração que já chegou no digital, ela não entende o analógico. Então ela não entende a importância de você buscar raiz, buscar história. Então o hip hop faz essa conexão. Todo pessoal que é do hip hop de verdade mesmo, ele preza em falar, ó, legal o que você tá fazendo. Só que tem gente que fez antes de você. E essas pessoas que fizeram antes de você, lutaram muito pra você fazer hoje de boa. Então quem é da cultura hip hop, preza em passar informação, de falar, vai ler o livro, escuta esse disco, não escuta só sua música. Só que para essa geração, ela tem que abrir um pouco a cabeça, porque ela tem um universo para pesquisar e ao mesmo tempo você fica se perdido no universo, com muita informação que não é processada e ela não vira conhecimento. O hip hop é esse portal, é essa ponte. Sempre é. E aí quando um se vê no outro, se identifica. Ali, no olhar. Eu acredito que o hip hop ele pode influenciar a partir do momento que ele proporciona outras alternativas para essas gerações. Então existem muitas questões que estão relacionadas até a própria tecnologia. Das pessoas observarem, mas não vivenciarem. Então a gente vê muito isso. De observar pessoas dançando, cantando, fazendo desenho, participando de algumas atividades, mas não participando. Então a gente bate muito nessa tecla, que hip hop é viver a cultura, é viver aquilo que você faz, é viver a dança, é respirar a dança. Então quando a gente fala de hip hop e trazendo como vivência, é uma transformação, né? Então não existe uma transformação apenas ao observar. Mas se fica só no campo da observação, não existe aprendizagem, não existe evolução. Então o hip hop ele traz isso, ele puxa a pessoa para viver aquilo. E essas gerações elas precisam ter essa referência de vivenciar e de participar, né, de pertencer a algo. Você está se sentindo acolhido ou acolhida? Se está rolando acolhimento, que bom. Eu gostaria de dizer que ainda tem uma galera que vai falar muitas coisas por aqui. E a gente precisa ouvir. Não sou eu que estou ditando regra. O hip hop que eu acredito, ele funciona da seguinte forma. Se não tá todos os elementos lá, não é hip hop. Ponto. Vamos fazer um evento de hip hop. Tem que estar todos os elementos. Break, grafite, DJ, MC. Senão não é hip hop. É um evento. Então, não estamos fazendo hip hop hoje. Estamos fazendo eventos. Eventos de muitas vezes só de rap, ou só de break, ou só de... Sabe? Os elementos estão separados. O que estão fazendo, eu gostaria de até convidar os jovens a estar acompanhando quem ainda está fazendo hip hop de verdade. Porque como o rap ficou muito em evidência, os outros elementos também, mas o rap ficou muito em evidência, ele virou parte da indústria. E o rap que atende o hip hop é outro rap, é outra história. Entendeu? Ele se preocupa em agregar, ele se preocupa em conscientizar, ele se preocupa com tudo isso, ele não se preocupa só com números, views. Essa é a diferença básica para mim, eu acho. E a gente fala que a cultura hip hop, ela não é bagunçada, existe missão, existe visão, existe valores. Existe uma forma de conduta para a gente dizer se a pessoa é ou se não é. A raiz sobrevive sem os frutos. Os frutos não nascem a raiz. A raiz é a raiz. Ponto.
Os frutos que tem que deixar semente, porque a gente já plantou a semente. Então a resposta é, a raiz ainda continua levando o hip hop a sério. Toda essa riqueza de conhecimento compartilhada tem a ver com pertencimento. Fazer parte de algo tão grandioso como o hip hop requer coração, mas também muita dedicação. Quem quer entrar no mundo do hip hop, o hip hop, tem que ser família, tem que entrar com essa mente, que é para todo mundo, que não é só para você se promover, e sempre respeitar quem tá chegando, quem tá no meio, no processo, quem é os grandão, não ter vergonha de falar com ninguém, saber entrar e sair, né? Falar com quem tá chegando, acolher, ajudar quem tá no processo também. E conversar com os grandão também, não ter medo não. Não achar que eles são intocáveis, ainda chegar, conversar, falar quem você é, falar de onde você é. Sempre chegar com humildade e não ter medo. E hoje as portas estão escancaradas, ou seja, a porta está aberta para quem quer participar, para quem quer fazer parte disso, independente de cor de pele, de etnia, de classe social, porque é uma cultura preta, é uma cultura periférica, porém o hip hop está aberto para todos, porque uma das coisas que o hip hop prega bastante é a diversidade. Então eu costumo falar que o hip hop ele agora é um gol aberto, que é só chegar. Dá para você participar de projetos, dá para você conhecer pessoas e se sentir pertencente a essa cultura que agora ela não está sendo tão discriminada como era antes. Então eu queria deixar esse recado para as pessoas que realmente querem viver o hip hop, não digo nem conhecer, mas querem viver o hip hop, que as portas estão abertas, para que eles vivam, que eles conheçam e que em muitos momentos eles possam também espalhar isso. Então eles vão receber, que é de fora para dentro, mas quando receberem isso, que também comecem a influenciar outras pessoas, que é de dentro para fora. Então se prepara, que nos próximos episódios de Pertencer, nossos mestres vão explodir sua cabeça com a fúria do hip hop, arte, política, cultura e movimento. Te espero no próximo play.